Pois bem, senhores, vamos em frente nos nossos estudos de ajustagem. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de operação de rosqueamento, aula 10. Certo? Então, essa aula tem por objetivo apresentar o princípio de funcionamento e manuseios dos métodos de rosqueamento manual. Certo? Como a disciplina de ajustagem mecânica, a gente está tratando de falar apenas do aspecto manual do rosqueamento, certo? Existe a utilização de máquinas operatrizes que fazem esse mesmo trabalho, né? Por exemplo, o torno. Porém, nos nossos estudos, nós vamos tratar apenas da ajustagem no ponto de vista manual, certo? Então, aqui eu coloquei processo de furação, mas é processo de rosqueamento, né? Certo? Então, daqui do processo de... Só eu já mudar aqui. A gente vai ver os tipos de rosca, certo? Os desandadores, forcinete, machos, certo? Então, rosqueamento. E vamos dar início, né? Nos nossos conteúdos. Então, a bibliografia principal é a de praxe, né? Dos outros vídeos, certo? E vamos falar de machos de roscar. Então, machos de roscar são ferramentas de corte construída de aço especial com rosca, similar a um parafuso, com 3 ou 4 ranhuras longitudinais. Um dos seus extremos termina com uma espiga de forma quadrada. Estes machos geralmente se fabricam em jogo de 3, 2 de ponta cônica e um totalmente cilíndrico, certo? Lembre-se disso, a gente vai falar disso mais lá na frente, certo? O jogo de 2 ponta cônicas e um ponta cilíndrico. Os jogos de macho, de rosca, para tubo, geralmente são de 2 machos para roscas paralelas e de um macho para rosca cônica. A conicidade do macho número 1 é mais acentuada que a conicidade do macho número 2, a fim de facilitar o início da rosca e a introdução progressiva dos 3 machos. Certo? Então, como são passados 3 machos, se a gente dando um exemplo da passagem de 3 machos, o primeiro é de desbaste, o segundo é intermediário e o terceiro é de acabamento. Então, é importante que a gente saiba disso, né? Para a gente saber qual tem que ser utilizado primeiro, segundo e terceiro, certo? Tem que seguir uma ordem. Então, os machos, eles são utilizados para abrir roscas internas, certo? Então, a gente usa os machos para abrir roscas internas. Mas, professor, para abrir roscas externas, o que a gente usa? A gente vai usar, mais na frente a gente vai falar, a gente vai usar os forcinetes. Certo? Antes disso, vamos só finalizar aqui o nosso estudo aqui dos machos de rosca interna. Então, ele se caracteriza pelo sistema de rosca, que a gente vai falar mais na frente, sua aplicação, o passo, o número de fios por polegada, o diâmetro externo, que é justamente o diâmetro da broca, certo? A gente vai falar também, o diâmetro da espiga e o sentido de rosca, se é rosca direita ou rosca esquerda. Então, vamos estudar essa parte, né? Então, aqui nós temos os 3, ó, certo? Então, nós temos o primeiro de desbaste, intermediário e acabamento, certo? Para machos de rosca externas, nós temos esse dispositivo aqui, que se denomina cocinete, certo? São ferramentas manuais que têm como função a formação de roscas externas em eixos, parafusos e tubos, para união de porcas, furos roscados e luvas roscadas, certo? Dentre as nomenclaturas, certo, dos tipos de roscas que a gente vai utilizar, existe a nomenclatura principal, certo, que são 3 tipos de rosca. A rosca métrica, a Whitworth e a americana. Da rosca métrica, a gente pode ter a métrica grossa, ou normal, e a métrica fina. Da Whitworth, nós podemos ter para parafusos e para tubos, onde a gente vai falar mais lá na frente. Para parafusos, nós teremos a normal e fina, certo? Naturalmente, para tubos, a gente vai ter a cilíndrica e a cônica, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Na americana, a gente vai ter a UNC, que é normal, e a UNF, que é a fina, certo? Onde a gente vai falar também bastante um pouco mais à frente. Certo? Então, o que vem a ser rosca, né? Então, rosca é uma saliência em forma helicoidal que se desenvolve externa ou internamente ao redor de uma superfície cilíndrica ou cônica. Essas saliências são denominadas filetes, né? Então, aqui estão essas saliências, né?
certo? Então, nós temos aqui, ó, a crista, né? O pico, né? O vale, certo? Algumas regiões aqui, onde, quando a gente for falar de nomenclatura de parafuso, a gente vai especificar com um olhar mais profundo, né? Aprofundado. E o passo, justamente, é essa distância aqui, né? De um filete para outro filete. Certo? E aí, ó, passo e hélice de rosca. Quando há um cilindro que gira uniformemente e um ponto que se move também uniformemente no sentido longitudinal, em cada volta completa do cilindro, você tem um avanço, né? Que chama-se passo, ou percurso descrito no cilindro por esse ponto, que denomina-se a hélice, né? Ficou um pouco complexo essa definição, mas basicamente é isso. O passo é a distância, certo? Quando você vai enrolando aqui, ó. Ao ponto que você vai enrolando, você vai avançando. Por quê? Porque você sai desse ponto para esse ponto, certo? Esse avanço aqui, essa distância em avanço, a gente chama passo, certo? E esse percurso que é feito, 360 graus ascendente, vamos colocar assim, a gente chama de hélice. Então, o ângulo da hélice é justamente a tangente, né? A tangente do ângulo, que é igual ao passo sobre 2π, né? Ou π vezes d, né? Pode ser 2πr, certo? Que é justamente a circunferência, certo? Que é essa circunferência aqui, ó, certo? Você pode chamar de πd ou você pode chamar de 2πr, né? Que é a circunferência do meu sistema aqui. Logo, o passo vai ser a tangente desse ângulo aqui, certo? A tangente da rosca, certo? Vezes o diâmetro do cilindro, vezes π, certo? Ou seja, nada mais é do que o ângulo vezes a circunferência, certo? Então, esse vai ser o passo. Certo? Aqui está um triângulo retângulo que melhor orienta a gente nesses estudos, né? Então, dos tipos de rosca, nós temos, essa é a definição mais básica possível, certo? Rosca fina, que frequentemente é usada na construção de automóveis e aeronaves, né? Quando digo na construção de automóveis e aeronaves, é nas peças, certo? Que constituem, que é feita para construir automóveis e aeronaves. Principalmente porque nesses veículos ocorrem choques e vibrações que tendem a afrouxar a porta. É utilizado quando há necessidade de uma ajustagem fina ou maior tensão inicial de aperto. É importante isso aqui. E ainda em chapas de pouca espessura e em tubos por não diminuir sua seção. Então, é importante a gente frisar aqui a parte de tensão inicial de aperto, certo? Como a gente está num curso técnico, a gente não nos deparamos com alguns cálculos de tensões de pré-carga. Então, dito isso, a gente vem apenas com essa definição, né? Para maiores aperfeiçoamentos de estudos, né? Por exemplo, se for curso superior, aí você começa a estudar essa parte de tensionamento de pré-carga, entre outros, tá? Como a gente está tratando aqui para um nível técnico e profissionalizante, a gente não se atém a esse estudo. Rosca média, utilizada normalmente em construções mecânicas e em parafusos de modo geral. Proporciona também uma boa tensão inicial de aperto, mas deve-se precaver quando do seu emprego em montagens sujeitas à vibração, usando, por exemplo, arruelas de pressão, né? Então, aqui ele já trata de uma rosca média, que é bastante usual no trabalho de parafusos, tá? Certo? E com a relação de montagens sujeitas a vibrações, que deve ser utilizado arruelas de pressão, né? Justamente para evitar que esses contatos, né, que essas roscas entre o parafuso e a porca, elas não se folguem. Rosca de transporte é um movimento, né? Logo ele tem um passo maior, que é rosca de transporte. Possui passo longo e, por isso, transforma o movimento giratório num deslocamento longitudinal, bem maior que as anteriormente citadas. É empregada normalmente em máquinas, tornos, prensas, moças, entre outros. E quando as montagens e desmontagens são mais frequentes. E aí nós temos o perfil da rosca, né? Então, essa rosca aqui a gente tem como perfil triangular, certo? É o perfil mais comum utilizado em parafusos e porcas de fixação, uniões e tubos, certo? Então,
Esse perfil triangular são bastante comuns. Temos também os perfis trapezoidais, que são comuns também, empregado em órgãos de comando de máquinas operatrizes para transmissão de movimento suave e uniforme, fusos e prensas de estampar, balancinhos mecânicos. Certo? Nós temos também esse tipo redondo, essa rosca redonda, tem emprego de parafusos de grandes diâmetros e que devem suportar grandes esforços, geralmente em componentes ferroviários. Empregado também em lâmpadas e fusíveis, pela facilidade na estampagem. Aqui nós temos o dente de serra, né? Usado quando a força de solicitação é muito grande em um só sentido, né? Então ela é unidirecional, vamos dizer assim. Moças, macacos, pinças para tornos e fresadoras, né? Então ela suporta a tensão máxima dela apenas em um sentido, né? No outro sentido ela não suporta tanto. E aí nós temos a rosca quadrada, bastante utilizada, principalmente quando você trabalha com parafusos de movimentação, né, de transporte. Então, quase em desuso, mas ainda utilizado em parafusos e peças sujeitas a choques e grandes esforços, moças, né? Então, esse tipo aqui, embora ele diz quase em desuso, porque a trapezoidal já está tomando o espaço da rosca quadrada, ela ainda é bastante usual devido à sua resistência mecânica, certo? Há grandes esforços, então ela é utilizada muito em elevacar e outros parafusos de movimentação, certo? De grandes esforços. E aí você tem um sentido do filete, né? Sentido à esquerda, certo? Quando ao avançar, gira em sentido contrário dos ponteiros do relógio, e à direita, que é no sentido do ponteiro do relógio. Certo? Então, aí vai a depender da sua aplicação. Por exemplo, no ventilador, que gira no sentido horário, você não vai colocar uma rosca à direita, você tem que colocar uma rosca à esquerda. Por quê? Porque, senão, com o sentido do giro do ventilador, a rosca tende a afrouxar. Certo? Então, você tem que apertar o parafuso com o sentido do filete na direção oposta da do movimento, levando em consideração um ventilador, por exemplo. Certo? Um exemplo aqui bem básico. E aí nós temos os desandadores. Pronto. Retornando para a nossa ideia do rosqueamento manual, os desandadores são utensílios manuais, geralmente de aço ao carbono, formado por um corpo central, com um alojamento de forma quadrada ou circular, onde são fixados machos, alargadores e cocinetes. Então, você fixa o cocinete aqui, ó, o alargador. Certo? Desculpa, o macho. Você fixa o macho aqui. Certo? O desandador funciona como uma alavanca que possibilita imprimir o movimento de rotação necessário à ação da ferramenta. Então, uma vez que você coloca o macho aqui, você vai abrir rosca a partir do movimento circular desse desandador. Certo? Então, o desandador para macho e alargadores, que é esse tipo aqui, possui um braço fixo, com ponta recartilhada, castanhas temperadas, e uma delas regulável, por meio de parafusos existentes nos braços. Né? Então, aqui tem um parafuso, você vai virando ele aqui, e ele vai abrindo ou fechando essa garra. Os comprimentos variam de acordo com os diâmetros do macho. Né? Então, esse aqui são os desandadores para macho e alargador. Esse aqui é o desandador para cocinete, certo? Que possui cabos com ponta recartilhada para o alojamento do cocinete e parafusos de fixação. Os comprimentos variam de acordo com os diâmetros do cocinete. Né? Então, bastante claro aqui, né? Você insere o cocinete nessa região, fixa ele por meio desses parafusos e faz a operação. Indo para a rosca, ponto. Isso é uma coisa muito importante da gente conhecer. Quando trata-se da rosca americana, nós vamos ter uma rosca normal e uma rosca fina, certo? Chamado NC e NF. O que a gente precisa saber para a gente poder trabalhar com esse tipo de rosca? A gente tem que saber qual é o diâmetro que a gente quer trabalhar, certo? Por exemplo, eu quero abrir uma rosca de 1/4, certo? De polegada. Então, se eu for utilizar a rosca normal, certo? Eu vou ter que terá 20 filetes por polegadas. Se eu for utilizar no meu padrão de rosca fina, terá 24 filetes por polegadas, certo? Se eu for trabalhar com a rosca normal, por exemplo, eu vou ter que usar uma broca de 5,1 milímetros, ou 13,64 avos de polegada, certo?
Se eu for trabalhar com a rosca fina, eu vou ter que abrir o meu furo com uma broca de 5,3 milímetros, ou 13,64. Então, importantíssimo isso, né? Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar aqui o 716. Então, eu quero fazer abrir uma rosca, certo? Interna de 716. Então, se eu for abrir com rosca normal, eu vou pegar esse UNC, certo? Que tem 14 filetes por polegada. E se eu quiser uma rosca fina, eu vou ter que pegar esse UNF, com 20 filetes por polegada, do qual eu vou ter que utilizar uma broca de 9,3 para a rosca comum, normal, e de 10 milímetros para a rosca fina, certo? Então, está bastante claro aí para vocês, né, como se dá isso aqui. Então, é importante seguir essas nomenclaturas, essas tabelas. Por exemplo, se a gente utiliza para tubos, nós temos do tipo NPT e do tipo NPS. O tipo NPT ele é uma rosca cônica e o tipo NPS é uma rosca paralela. Então, ó, se eu quero trabalhar com uma rosca interna de tubo de 3/4, certo? A NPT, que é a minha rosca cônica, certo? Eu vou ter que utilizar uma broca de 23 milímetros. E ela terá 14 fios por polegadas, ó. Certo? Se eu for trabalhar com NPS, ela também terá 14 fios por polegadas, mas eu vou ter que utilizar uma broca de 23,5. Certo? Essa relação de polegada é só a nomenclatura de milímetros e polegadas, tá? Mas é a mesma coisa. Certo? Como a gente está no sistema internacional, eu estou tratando aqui de milímetro. Eu posso falar o seguinte, ó. Por exemplo, 1 polegada, certo? Eu quero abrir uma rosca interna do tubo de 1 polegada. Então, ele vai ter 11 fios e meios, certo? 11 fios e meio, do qual, se eu for fazer uma rosca cônica, eu vou ter que utilizar uma broca de 29 milímetros, ou 11 polegadas e 9,64, certo? Na verdade, aqui é uma, né? 1 polegada e 9,64. Senão, 11 fica muito grande, né? Está errado aqui. Certo? E se eu for utilizar uma rosca cilíndrica NPS, eu vou ter que abrir com 1,532 ou 29,5 milímetros. Certo? É assim que a gente trabalha. E aí, para você fazer esse trabalho, você vai ter que pegar essas tabelas e abrir com a broca correta e utilizar o macho correto, ou o cocinete correto. Certo? Para o sistema Whitworth, né, você pode ter a BSW, que é a grossa, certo? Ou a BSF, que é a fina. Então, ó, mesmo jeito, por exemplo, eu vou pegar aqui uma de 3/8. Então, eu quero fazer um furo cuja minha rosca tem um diâmetro nominal de 3/8. Então, se eu utilizar uma BSW, ele vai ter 16 filetes por polegadas, e se eu utilizar uma BSF, ele vai ter 20 filetes por polegadas. Se eu utilizar uma BSW, eu vou ter que abrir com uma broca, fazer um furo de 5/16, ou 8 milímetros. Se eu utilizar uma BSF, eu vou ter que abrir com uma broca de 21,64 ou 8,3 milímetros. Certo? Tá claro, né? Bastante claro aí para vocês essa tabela. É importante vocês saberem ler essa tabela. Já para rosca inglesa para tubos, a gente tem do tipo BSPT, que é cônica, e BSP, que é paralela, certo? Cuidado para não se embananar aqui, certo? Então, mesma coisa, ó, se eu pego 1 polegada, eu vou ter 11 filetes por polegada, 11 fios. Se eu for utilizar uma BSPT, eu vou ter que abrir com uma 11,64 polegadas, né? Ou 29,5 milímetros a broca, que eu vou ter que usar. Se eu for utilizar uma BSP, 1,316 ou 30,5 milímetros o diâmetro da minha broca, para eu fazer o furo. Tá? Temos também a rosca métrica. Certo? A rosca métrica que você tem, ó, o diâmetro nominal que você quer, o passo e a broca que você vai usar. Certo? Então, a rosca métrica, ela já vem com essa facilidade, né? Então, por exemplo, eu quero uma M3. Vamos botar aqui uma M3.
M3.5. Um M3.5 ele vai ter um passo de 0,6 milímetros e vai utilizar uma broca de 2,9 milímetros. Certo? E a operação de rosqueamento ela é dessa forma aqui. Aqui é utilizando um macho e aqui é utilizando um cocinete. Certo? Então, ela se dá a partir desse funcionamento, desse trabalho aqui que o garoto está realizando. E aqui nós temos os 3 tipos de passagem de rosca. Né? Então, a gente vai ter um macho de desbaste, certo? Que ele serve para abrir, certo? Um macho intermediário e um macho de acabamento. E você também pode ter um furo passante, certo? Ou você pode ter um furo cego. E esse furo cego ele pode ser tanto angular, né? Quanto reto. Né? Então, você pode ter isso aqui também, certo? São tipos de rosqueamentos, certo? Mas aí eu quis trazer para vocês mais para o entendimento do desbaste, intermediário e acabamento. Muito embora essa imagem também auxilie a gente ao entendimento de que nós podemos utilizar para furo cego ou para furo passante.